Olá, lindos patronos! Bem-vindos ao episódio número 4 de Biologia e Geologia. Vamos a isto. Fala-se imenso em geologia de fósseis e de quantos anos têm. Mas como será que sabemos a idade deles? Será por palpite? Nem por isso. Existem duas maneiras de fazer a datação de rochas e fósseis: a datação relativa ou a datação absoluta. Através da primeira, chegamos à idade relativa, que não permite determinar um valor numérico para a idade da Terra nem dos seus materiais constituintes, mas permite estabelecer relações entre os diferentes constituintes. Já não é mau. A datação relativa apoia-se essencialmente em dois princípios de que já falámos no último episódio: o da horizontalidade e o da sobreposição de estratos. Caso já não te lembres, o princípio da horizontalidade inicial de estratos diz que a deposição dos sedimentos é feita horizontalmente com o efeito da gravidade e densidade. O princípio da sobreposição dos estratos diz que quanto mais profundo for um estrato, mais antigo é, e que quanto mais superficial for um estrato, mais recente é, uma vez que os sedimentos que se depositaram primeiro, e que por isso são mais antigos, estão a uma maior profundidade e os mais recentes a uma menor. Outro conceito importante aqui é o de fóssil de idade, que corresponde ao fóssil de um ser vivo apenas durante um curto período de tempo, ou seja, tem uma curta distribuição estratigráfica, embora possa ter ocupado uma extensa área e zonas muito dispersas da Terra, ou larga distribuição geográfica. Um exemplo disto é o das trilobites, que viveram apenas durante o período câmbrico, e que permitem datar qualquer formação rochosa em que sejam encontradas. Se estão trilobites, então sabemos que é do período câmbrico. A presença de um fóssil de idade em dois estratos diferentes, mesmo distantes, permite-nos afirmar que os dois estratos são da mesma idade. Já a datação absoluta permite-nos determinar a idade absoluta ou radiométrica. Esta permite-nos obter um valor numérico para a idade das rochas em milhões de anos. A determinação da idade radiométrica baseia-se na desintegração de isótopos radioativos naturais. Este facto torna limitada a aplicação deste método de datação a todas as rochas, pois nem todas apresentam na sua constituição mineralógica elementos radioativos, ou então possuem-nos numa quantidade muito baixa. As rochas magmáticas são as mais adequadas para este método de datação, uma vez que os elementos radioativos são contemporâneos do processo de cristalização. Como as rochas metamórficas e sedimentares resultam de rochas pré-existentes, a sua utilização para este tipo de datação é muito limitada. O método de datação radiométrica é baseado no facto de os isótopos radioativos se desintegrarem espontaneamente, a uma velocidade constante ao longo do tempo para cada um dos diferentes elementos radioativos. A velocidade do decaimento não é afetada por fatores ambientais, o que torna o seu valor específico de isótopo e não das condições a que esse isótopo está sujeito. Os átomos iniciais de um isótopo radioativo, ou isótopo pi, são incorporados na estrutura dos minerais, a quando da gênese desses minerais, logo na rocha que os contém. Como estes elementos são instáveis, o núcleo dos seus átomos desintegra-se espontaneamente, libertando radioatividade, ou energia, e originando um novo isótopo, o isótopo filho. Este isótopo é mais estável do que o isótopo pi, ocorrendo a desintegração sempre no sentido de obtenção de isótopos filhos cada vez mais estáveis. A semivida, meia-vida ou período de semi-transformação é o nome dado ao tempo necessário para que ocorra a desintegração de metade do número inicial de isótopos pais de uma amostra, originando isótopos filhos estáveis. Os valores de semivida obtidos, até à atualidade, permitem-nos datar radiometricamente uma rocha. Resumindo, eis as limitações ao uso de datação radiométrica. A difícil utilização, uma vez que as concentrações de isótopos radioativos presentes nas rochas são muito baixas e difíceis de avaliar com precisão. Após a formação do isótopo pi presente na rocha, ocorre adição de um outro isótopo, e após a formação da rocha pode ocorrer a perda de algum isótopo filho. A Terra tem cerca de 4.600 milhões de anos. O tempo geológico está dividido em intervalos que possuem um significado em termos de evolução na Terra. A escala de tempo geológico
corresponde a um calendário desde o presente até à idade de formação da Terra. Esta escala está dividida em éons, eras, períodos e épocas, e as idades que lhes correspondem baseiam-se nos grandes acontecimentos geológicos e mudanças na biodiversidade, a extinção e explosão de seres vivos, ocorridos ao longo deste tempo. A história da vida na Terra percorre 3 eras: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, sendo que todas elas foram marcadas por acontecimentos biológicos e geológicos. O registro geológico mais recente é mais completo e apresenta maior número de fósseis, permitindo delinear intervalos de tempo menores e por isso mais precisos. Assim, por exemplo, para a atualidade, a duração das eras é sucessivamente menor. O registro de evolução geológica antiga é muito mais descontínuo e com a diminuição de fósseis apenas conseguimos delimitar intervalos de tempo maiores, marcados por grandes eventos globais. Acabamos assim o 4º episódio. Vemo-nos no 5º. Espero que tenhas gostado e até já!